Quais são os erros que travam a pessoa no nível intermediário e impedem que ela alcance a fluência na Libras? Muitas vezes, quem está no nível intermediário da Libras olha para a própria sinalização e acha que está tudo muito bom, acha que é aquilo ali mesmo, porque cá entre nós, quem está estudando ou tentando estudar Libras pelo jeito tradicional, é um desafio assim, gigantesco chegar no nível intermediário, porque às vezes não é necessariamente você ter feito um curso intermediário de Libras ou estar fazendo um curso intermediário de Libras, mas sim o nível de sinalização que você consegue ter quando você encontra os surdos, em qualquer espaço que seja, e de você realmente estar preparado para isso. Então, o maior desafio para quem está no nível intermediário é se conformar com o nível que já tem na Libras, por achar que é uma conquista gigantesca, e é uma conquista gigantesca sim, mas a grande questão é que quanto mais você se foca naquilo que você já tem da Libras, ao invés de você ir dando os novos passos, isso trava o seu desenvolvimento, trava a sua prática, trava o seu desenvolvimento real e aprofundamento na Libras. Quando eu estava lá atrás, no meu processo de aprendizado da Libras, eu não cheguei a fazer um curso intermediário de Libras, porque a instituição que eu estudei, o segundo curso, o primeiro curso que eu tinha feito foi na igreja. Lá não tinha intermediário de Libras. Tentaram formar uma turma e eu ficava fascinado em vendo algumas pessoas que sinalizavam bem mais quando eu ainda estava começando, mas não foi para frente. E depois, na instituição de surdos, onde eu fui fazer o curso de Libras, o curso básico era 1 ano e meio. E eu fiquei muito frustrado na época, porque por mais que eu tenha me dedicado muito, quando eu terminei o curso, e eu considerei, cara, eu tive um rendimento excelente no que eu fiz aqui, tive ótimas notas lá no curso e tal, mas eu sentia que faltava algo, sabe? E mesmo o curso intermediário que tinha lá, tinha uma pessoa que morava no mesmo bairro que eu encontrava no ônibus, e ela estava fazendo um intermediário. E eu olhava para o jeito dela sinalizar e tudo mais, e eu falava assim, tá faltando alguma coisa aqui. E é muito estranho isso, porque de um lugar para outro lugar, quando você faz um curso de Libras tradicional, eles não reconhecem a grade curricular de um e do outro curso. Então, aquilo que é o curso básico num lugar, se você vai fazer em outro lugar, às vezes tem que começar do zero. Se você está fazendo intermediário num lugar, ou fez o básico num lugar, e no outro lugar você quer fazer um intermediário, às vezes não aceitam, sabe? É muito estranho esse tipo de coisa. Mas isso aí simplesmente prova o quê? Prova que não existe muito essa lógica de básico, intermediário e avançado. Para os fins do que a gente está conversando aqui, o intermediário é o nível que você percebe que você já consegue ter algum nível de comunicação com surdos, você não se sente totalmente preparado ainda, você percebe que você precisa de avançar ainda mais, mas lá no fundo você sente que falta algo, sabe? Você já consegue montar algumas frases, já conhece muitos sinais da Libras, mas lá no fundo você sente que falta algo. E aquilo que realmente faz você travar no nível intermediário e não conseguir avançar está muito relacionado a, você se acomodar ao nível que você está, achando que está bom o suficiente, porque você já consegue ter uma comunicação bem melhor do que as outras pessoas, inclusive seus colegas de curso, seus colegas ouvintes, às vezes familiares, amigos, veem você sinalizando, nossa, você sabe Libras, mas lá no fundo você sabe que você não sabe esse tanto de coisa assim, sabe? Então, se acomodar com o nível que você está é a principal coisa que faz você travar. O segundo aspecto é achar que para você ir para o próximo nível é só vocabulário que você precisa. A maioria das pessoas que se consideram no nível intermediário de Libras, a principal trava que elas vivenciam, quem não está acomodado, é justamente vivenciar novas situações de comunicação com surdos e não conseguir avançar. Ou seja, você já sabe montar determinadas frases em Libras, mas no fundo, você não consegue fazer determinados outros tipos de sinalização. E isso faz com que essa sensação cara, eu já sei montar esses tipos de frases aqui, dá uma sensação de que você já sabe tudo da Libras, mas não tem ninguém que saiba tudo da Libras. A Libras tem incontáveis outras formas de comunicação
montagem de frases e tudo mais, que vão impulsionar o seu desenvolvimento e que, inclusive, vão tornar ele muito mais leve, muito mais prático, muito mais intuitivo. Uma outra coisa que trava quem está no nível intermediário de Libras de avançar é a questão de o que fazer. O que eu tenho que fazer para poder ir para o próximo nível? O que eu tenho que fazer? Quais são esses sinais mais avançados? Quais são essas estruturas mais profundas da Libras que eu preciso de aprender? Como realmente passar para Libras aquilo que eu quero dizer e estar mais preparado? Então, essa falta de clareza do que fazer trava. Porque é nesse momento aí que as pessoas vão se comunicando e vão tentando aprender ainda mais, e aí o que a pessoa faz? Vai para o YouTube, vai para as redes sociais, aí fica lá tentando aprender um sinal, um outro sinal, e aquela coisa assim, mecânica isolada e tal. Eu, Madison, depois desses mais de 23 anos que eu tenho na área da Libras, e sendo casado há mais de 14 anos com a Raquel, que é surda, né, tem 17 anos de relacionamento, eu vivo e respiro a Libras 24 horas por dia. Então, por exemplo, teve um dia recentemente que eu estava conversando com a Raquel e de repente saiu esse sinal aqui. Esse é um sinal da Libras? Sim e não. Sim, porque ele leva uma lógica geral de como que a Libras é, mas não porque ele não é um sinal estabelecido. Esse sinal se faz dessa forma. Mas, em qualquer lugar que eu for e que eu comunicar com surdos, de qualquer cidade que for do Brasil, e eu fizer esse sinal, eles vão entender. Olha que louco isso. E por que isso acontece? Por que esse fenômeno acontece? E aí eu vou te explicar a lógica desse sinal. O sinal de gostoso, gostosa, tanto no sentido de alimento como no sentido de uma pessoa, é aqui. É feito dessa forma, né? Então, aqui é esse sinal desse gosto, essa coisa que você gosta e que tem a ver as suas sensações físicas, né? O sabor de algo, né? E quando eu fiz esse sinal aqui a primeira vez, num contexto prático de Libras, natural, e ele surgiu naturalmente, ele traz o quê? Que o cheiro de algo é gostoso. Que aquele cheiro, aquele aroma chama a atenção, percebe? Agora, esse nível de insight, que é um insight vital de você vivenciar na Libras, a maioria das pessoas não tem, mesmo quem tem curso avançado. E às vezes, até quem já tem... a pessoa começou na Libras lá na década de 80, dos anos 90. Até gente muito antiga, assim, às vezes não tem esses insights. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade de Letras Libras, eu vivenciei uma experiência muito única, porque na sala de aula tinha muitos momentos que era assistir videoconferências, porque a faculdade era à distância, mas nos momentos em que a gente estava na sala de aula com o professor tutor, e que era uma pessoa que tinha muita experiência na área na época, sempre que eu começava a falar algo, sempre que eu trazia as percepções que eu tinha da Libras, sempre que eu trazia as descobertas que eu tinha tido da Libras, e vários outros aspectos, percepções culturais, linguísticas, identitárias dos surdos, diferenças de comunicação entre homens e mulheres surdas, entre criança e adolescente, entre criança, adolescente adulto ou jovem, sabe? E as diferenças de gênero, a diferença de como que a mulher sinaliza, como que o homem sinaliza, como que um homossexual sinaliza, como que uma lésbica sinaliza, e perceber essas diferenças e essas nuances. Sempre que eu ia compartilhar algo na minha turma, eu percebi que todo mundo parava para poder ver o que eu estava falando. Mas eu custei a perceber que isso acontecia. Por quê? Porque às vezes eu estava tão imerso naquilo que eu estava vivenciando que para mim aquilo ali se tornava o normal, sabe? É como o peixe que está dentro da água e que, bom, cara, tudo é água aqui, entendeu? E eu vivenciava justamente isso. Até que teve uma época que eu estava muito reflexivo na minha vida, eu estava mais introspectivo, sim. E aí uma colega foi e falou assim para mim: Madison, tem um bom tempo já que você não traz aquelas contribuições suas aqui nas aulas e tal. Aí eu falei assim: como assim? Não, é porque, não sei se você já reparou, quando você fala, todo mundo para te ouvir. Até o nosso tutor. Você já percebeu isso? Aí que eu comecei a observar. E realmente... E por que isso, né?
A faculdade de Letras Libras, de qualquer instituição que seja, pública ou privada, é muita teoria mesmo. Então você fica decorando um tanto de coisa, né? E muito comparativo com o português. Então você fica às vezes mais tempo tentando entender a lógica de como que é o português para comparar com a Libras do que realmente na Libras. Eu lembro que teve muitas práticas que eu fiz nessa época de atividades da faculdade em que tinha a explicação de como funcionava um fenômeno linguístico no português, e aí na hora de fazer isso na Libras, a atividade era, vai lá e pesquisa, descobre como que era na Libras. E, inclusive, eu falei, pô, né, a faculdade está colocando a gente para poder pesquisar as coisas para depois eles criarem mais materiais, né? E quem dera que fosse, porque depois quando a Raquel foi fazer Letras Libras também, foram 4 anos depois, alguma coisa assim. Eu já tinha formado, tinha um tempo, né? Depois de eu ter formado, mais ou menos uns 3 anos depois que ela começou a fazer. E aí eu fui ver que eram as mesmas práticas, as mesmas atividades, os mesmos materiais, as mesmas apostilas, às vezes as mesmas aulas. Poxa, a Libras é um universo tão incrível, tão apaixonante, tão profundo, né? Então, a grande questão sobre o intermediário de Libras é porque você tende a ficar comparando tudo com o português. Igual as faculdades fazem, igual os cursos de Libras fazem. Eu, Madison, vivo imerso na Libras 24 horas por dia. Então, não só por eu ser casado com a Raquel, né, mas também pelas todas as outras práticas, né? A gente está fazendo uma série de viagens pelo Brasil. E desde que a gente começou essa série de viagens lá em 2021, cada vez morando em um lugar diferente, todos os lugares que a gente passa, a gente se conecta com a comunidade surda local. Isso traz muitos insights, traz novas perspectivas. Então, é realmente aquela dinâmica de vida na vida realmente para vivenciar a Libras. Espero realmente tenha trazido mais clareza para você que quer aprofundar mais na Libras, que quer ir para o seu próximo nível na Libras. Compartilhe com seus amigos. Se você quer ter o meu acompanhamento prático, olho no olho, para te ajudar a se aprofundar ainda mais, acesse o link aqui abaixo que a gente se vê lá na mentoria. Um abraço.